Pessoal, eu preciso tratar de uns assuntos aqui importantes. Começar talvez da parte fácil, que é um assunto que eu comecei um vídeo e não completei, que é o assunto relativo a jogos, né? Eu acabei, o vídeo tava grande e tal, aquele negócio. Embora tenha gente que gosta de vídeo grande, diz que não tem problema que vê aos poucos. Algumas pessoas disseram isso. E eu acabei pecando, né? Então tentarei retomar o ponto e explicar algumas coisas aí. Como é que funciona? Em um jogo, como eu falei, tem basicamente o enredo, né? E a história. Basicamente, o enredo é como você. Isso vale para qualquer tipo de contagem de história. É, é, a- é como você faz aquela história se desenvolver, né? No caso de um jogo, é a forma que o jogador percorrerá a história, ou as formas que o jogador percorrerá aquela história. Que tem jogo que tem mais que um final, mais que um caminho, né, de uns anos pra cá. E aí você desenvolve mais que um enredo, normalmente enredos dentro da mesma história, com pouca variação. Então são caminhos, formas daquela história e você percorrer aquela história. Vale para livro, vale para tudo. E não tem jeito, é assim que funciona. Tanto é que existem livros de jogos, não sei se você sabe de dado que você joga. E as páginas estão misturadas, estão espalhadas. Mas você percebe que mesmo você jogando o dado, com as páginas espalhadas, desculpe, há um caminho que você percorre. Eu não fiz meu script, né? A pescazinha, que era pra ter feito, mas tô fazendo aqui porque eu tô com um bocado de vídeo atrasado, porque eu tava sem computador. E eu queria adiantar algumas coisas. Uma delas é essa aí, né? Então, essa história, normalmente ela é concebida por uma pessoa só, mas o certo mesmo é uma sinergia empresarial. Como é que funciona a sinergia empresarial? Basicamente, como é que funciona? O modelo, o modelo arcaico primitivo de empresa, ela não possui, esse modelo não possui sinergia, não é um organismo vivo. São robôs que trabalham independentes, obedecendo ordens, de maneira que o resultado final é sempre mínimo com o custo máximo geral de esforço físico, intelectual, financeiro. É difícil você mitigar problemas, você não antecipa problemas, você não tem um recurso intelectual necessário para você tornar uma empresa pequena, média ou grande como um organismo, como o corpo da gente, um corpo vivo, que você não percebe, mas todas as células estão trabalhando em sinergia para estar desse jeito. É um processo muito complexo para a gente poder fazer como a gente faz. A gente poder, veja que eu tenho movimentos aleatórios quase infinitos aqui com movimento só da mão. Isso aí requer uma sinergia. Uma sinergia basicamente é um funcionamento complexo de um sistema complexo, né? Vários elementos diferentes ou não, trabalhando em função de uma atividade ou várias atividades. Então, basicamente é isso aí. Um sistema é isso, né? O sistema é um tipo de sinergia, um mecanismo com vários elementos para gerar um resultado final ou vários resultados finais dentro do mesmo contexto. E uma empresa tem que ser sinérgica, né? Assim, parece que é assim que chama. E o que acontece? A gente tem ilusões nesse mundo aqui, né? Ilusões assim que para mim não deveriam existir, né? Porque são muito, muito primitivas. Uma delas é a gente estar se convencendo de coisa que a gente inventou na mente da gente. Então, por exemplo, as pessoas, você fala muito com as pessoas assim, tá conversando sobre empresa de, ela quer lhe falar de empresas de que chamam de tecnologia e tá errado. Você chamar a empresa de tecnologia por quê? Tecnologia é o termo que eu já devo ter falado, o que significa é o nome dado ao conhecimento científico. É o termo científico, o termo formal para conhecimento científico. Então, tudo que se ensina, que se estuda em uma faculdade, na graduação, especialização, mestrado, doutorado, são tecnologias de qualquer ciência, tanto de uma ciência aplicada como uma ciência pura. E tem a diferença absurda de uma ciência pura para uma ciência aplicada. Afinal de contas, a ciência aplicada
tem uma diferença absurda. O cientista aplicado é diferente do cientista puro. Na verdade, o cientista aplicado nem cientista é, ele é um técnico. Então é bem complicado isso aí. Ele, ele é prendido àquilo que é ensinado, enquanto que o cientista puro, ele é passado por um estresse para ir além do conhecimento que está sendo passado aí. Então ele não fica prendido ali. Você vê muitas vezes o técnico, o enfermeiro, o médico, o arquiteto, o engenheiro, etc e tal, tá prendido àquilo ali que foi ensinado a ele. Ele não consegue sair daquilo, ele não sabe nem que pode sair daquilo ali. Então ele fica naquela onda ali e é complicado porque ele pensa que aquilo é real, que não se pode sair daquilo ali. E o cientista puro não. Ele já não pensa da mesma forma. Ele usa o que é passado para ele ir além, para ele se capacitar como alguém muito, me perdoe o termo, muito superior em todos os sentidos. Né? Se for necessário, eu tentarei explicar por que isso aí. E por que a gente não precisa se preocupar com isso. Ir além para ele ser capaz de criar aquilo que o cientista aplicado e o puro usa. Tem uma diferença muito grande de uma pessoa que consegue criar um conhecimento da pessoa que usa, e muitas vezes muito mal usado. Porque o técnico, você vê claramente que muitas vezes o cara passa por 25 disciplinas e ele desenvolve poucas habilidades. Imagine que a pessoa tem 3 4 5 6 anos na faculdade, a pessoa pega 25 disciplinas complexas que demoraram milhares de anos para ser feitas, né? E espera algumas habilidades por disciplina. Então bora pegar uma coisa básica. Vamos pegar 5 disciplinas, 5 habilidades por disciplina, né? E ele 5 vezes 20 dá o quê? 5 vezes 20 dá o quê? 120? Desculpa, eu tô cansado. 120, deixa eu ver aqui. 20, 40, 60, 80. Desculpe, estou cansado. Dá uns 100, 120 habilidades. E a pessoa sai da faculdade com 2, 3 e olha lá. É complicado, pô. E não tá querendo lhe ensinar. E quando. E você vê claramente isso aí, que isso vale pra tudo, né? Você, às vezes, você assiste um filme, né? O pessoal gosta muito de falar filme Matrix, né? Sem entender. É interessante. Outro dia eu tava revisando os filmes aqui pra poder ver algumas coisas sobre exatamente o que as pessoas comentam. Quando a pessoa tem uma certa qualidade intelectual, ela assiste o filme, ela lê o livro, o quadrinho, a obra, ela consome a obra, o jogo também, diferentemente, né? Ela está trabalhando de outra forma. Tanto é que o desgaste, o cansaço é muito maior. O trabalho intelectual é muito superior. E ela está deduzindo de como a personagem adquiriu aquelas qualidades, se a obra for bem construída. Tem como deduzir, não foi feita de qualquer jeito. Como chegou àquele ponto, por que ela tem aquela qualidade, por que ela tem aquela qualificação, por que ela está fazendo aquilo ali. Como é possível ela fazer aquilo ali. Porque ela consegue ter uma dedução de como aquilo seria possível e de como os construtores daquela obra fizeram aquilo ali, o motivo daquilo ali. Observe que a gente está assistindo, a gente está consumindo muitas obras por trás da obra óbvia que você está vendo ali. Então observe que são níveis intelectuais completamente diferentes. E quando é que você vê que a pessoa não passa, e olhe lá se ela é uma técnica. Quando você. Tô pegando um exemplo simples do dia a dia, como assistir um filme e tal, uma série, e você entender. Você às vezes conversa com a pessoa e você tá falando coisas bem simples que são naturais para aquilo ser possível naquela obra. Aquela personagem fazer aquilo e tal. E a pessoa quer bater em você, ela quer gritar, ganhar no grito, dizendo que aquilo não existe porque o filme não disse exatamente que é daquele jeito. Observe o tipo de pequenez intelectual, né? O tipo de limitação da pessoa. Se não tá óbvio, não existe. Então, por exemplo, se você falar assim, porra, esse filme aí demorou um mês pra acontecer, do começo, meio e fim. Não aconteceu não porque não tá na obra, não foi dito na obra. Você fala, brother, mas para isso acontecer, teria que demorar um mês para acontecer isso, 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 isso. Como é que isso aconteceu em 24 horas? Você tá pensando assim por quê? Porque não apareceu dia e noite. A obra tem que lhe explicar tudo detalhado. Você é uma criança para poder ser assim. Então, as pessoas, é bem claro durante o dia, pelo menos para um cientista puro, como eu falei, não há necessidade de um ressentimento, mas é comum, é muito comum, assim, não existe muito comum, né? Comum já é muito. Como amor, amor é muito, não existe muito amor, muita paixão, muita amizade. Eu tenho ou não tenho?
A pessoa que não sabe o significado da palavra. Então, qual o problema? A pessoa, pô, ela é complicado você estar lidando com esse tipo de gente, porque você está tentando ajudar e ela tá lhe tratando como inimigo nessa questão aí. E aí você fala assim, por exemplo, sim, mas essa obra aqui eles percorreram caminhando 2.000 quilômetros. Foi em 3 dias, foi? Como é que foi isso aí? 3 dias e sem parar? Então, eu tô falando de questionamentos bem básicos, bem elementares, que a pessoa não tem isso, mas ela é melhor que você, né? Então, é a mesma coisa que uma questão de cursos da tecnologia em si, né? O conhecimento científico, porque você vê pessoas pegando de 25 disciplinas, 20 disciplinas, direito, o que for, e ela muitas vezes não tem nenhuma habilidade, ela quer. Vamos pegar direito, ela quer ter os documentos dela lá para poder só assinar e pronto, vamos dizer assim. Receitas de bolo que facilite ela ganhar o dinheiro dela. E ela leva uma vida muito fácil. E ela pensa que sabe muito, né? São pessoas que muitas vezes pela fato dela ter um canudo, seja lá o que for o canudo, direito ou enfermagem ou o que for, para ela é a doutora na ciência. Mas você tendo um mestrado e doutorado, ainda assim você sabe menos do que ela. Não que você saber mestrado, você ter um mestrado ou doutorado quer dizer alguma coisa. E na verdade deveria querer dizer alguma coisa, mas você vê pessoas com canudos aí que não deveriam terem. Eu tô só lhe falando a questão que você pega uma pessoa que pega 25 disciplinas, que deveria ter pelo menos, sei lá, 100, 120 habilidades, e ter mais durante a vida, com a experiência, ela assassina uma habilidade, sai uma, duas, três. Ali. E tudo ali que você conversa com ela, vamos ver, estamos tratando de sinergia orgânica, né? Biológica do corpo. Aí você fala, não, brother, as células, primeiro que o corpo é todo constituído de célula, é básico, mas todas elas funcionam em sinergia. Você consegue ver isso depois de um tempo de estudo. Né? Você consegue entender por que é daquele jeito, porque o corpo a gente consegue usar dessa forma, treinar e tal. Então tudo é baseado na célula. Você criar um medicamento, tudo é baseado na célula. E a pessoa lhe chama de superficial muitas vezes, mas ela não passa da superfície do que ela lhe chama de superficial. E ela quer dizer que sabe mais do que você. É porque ela tem essa necessidade. Eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, as pessoas falam assim: eu só preciso passar iodo no ferimento uma vez na semana. Você tá errado e tal. Eu falei: rapaz, veja bem, brother. Tô tentando lhe ajudar. Você tá sendo muito superficial. Vamos lá. E muito superficial também não existe. Superficial é superficial. Já tô errado aí. Você fala, brother, eu não sei onde você estudou, nem quem lhe ensinou, ou se ensinou certo ou errado, ou se ensinou certo e você que quer entender dessa forma. Mas quando você bota iodo na pele, a pele, como qualquer parte do corpo, é constituída de célula. E o corpo inteiro tem vasos, né? São vários microvasos. Quando você aplica o iodo, existe um limite de absorção na pele e nos vasos, porque tem que ser muito pequeno para ser absorvido. É como o intestino, né? Intestino, o que a gente se alimenta ali, a gente absorve bem pouco do que a gente alimenta, o resto é jogado fora, né? Porque a gente não consegue digerir e nem passa pelos poros do intestino para entrar no resto do organismo. E a pessoa também não vê isso e muitas vezes é formada em fisioterapia, medicina, o que for. Aí eu falo, ó, brother, pouco do iodo é absorvido, porque não consegue passar. E aquilo que foi absorvido vai para a célula, que é o local que está doente, né? A célula. Não, não é a célula que não sei o que, brother. Então você não estudou. E a outra parte é absorvida pelos vasos sanguíneos e vai para o corpo todo. Às vezes você conversa com até um médico, um oftalmologista e tal, ou uma otorrina, ou qualquer coisa que lide muito com a parte muito superficial do corpo. E você fala, olha, o colírio é absorvido sim pelo corpo e vai para o corpo todo. Porque os olhos são constituídos de célula e tem vasos ali.
E por mais que seja pouco, aquilo que você absorve, uma parte de fato fica na superfície e o resto é passado para o resto do corpo. Então, a questão do iodo, quando você passa, que você está vendo ali, é a sujeira que não pode ser absorvida pelo corpo de forma alguma, é a sujeira do iodo. Fica na superfície. E a parte interna, que tem camada de profundidade da inflamação, aquele iodo não alcança mais, fica uma sujeira sobre a pele. Aí você está querendo me dizer que pelo fato de ter uma sujeira sobre a pele, está tendo um resultado de profundidade muscular ou o tecido da pele, e você quer me corrigir, pô? E quer dizer que sinergia não existe e tal. Então observe que tem uma diferença absurda de um técnico de engenharia, da área de biológicas, o que for, para de fato um cientista puro. Claro que o cientista puro sabe que o cientista aplicado nunca saberá certas coisas e não precisa saber. A gente tem um domínio de certas coisas porque nosso trabalho, nossa função é um nível muito mais complexo, muito mais profundo para gerar um conhecimento. Você precisa ser extremamente qualificado para você conseguir gerar um conhecimento em qualquer área. Copiar e colar é muito fácil, ainda mais hoje em dia com o chat GPT, né? Muita gente já me falou que meus textos não prestam, mas são pessoas que usam chat GPT, são pessoas que até na internet incentivam você a usar o chat GPT em vez de você praticar a escrita ou a habilidade verbal, oral, escrita. São pessoas que usam chat GPT, mas criticam. Tem pessoas que já me acusaram de usar chat GPT. É bem complicado isso aí. Não quero dizer nome na necessidade, até porque ninguém conhece. Quer dizer, até conhece. Mas, então, existe uma diferença infinita, pô, da pessoa que usa um martelo e um serrote para a pessoa que é capaz de criar uma ferramenta como um serrote e martelo. É. Eu lembro que eu usei esse exemplo uma vez sobre a questão do martelo e serrote e essas pessoas são iguais, né, na forma engessada de pensar. Aí você fala, fazer um martelo é fácil, fazer um serrote é fácil, como muita gente fala quando a gente fala de pesquisa matemática. Aí você fala assim, rapaz, fazer a soma, a soma e a subtração, que são os elementos básicos do cálculo, que matemática basicamente só calcula, e o matemático puro resolve problemas. Como qualquer pessoa física ou cientista da computação, nossa função é resolver problemas. Um dos problemas é criar conhecimento. E o conhecimento é criado basicamente com algumas finalidades. Criar uma solução melhor para uma solução que já existe. Criar uma solução que não existe para um problema conhecido. Ou criar uma solução nova para um problema que ninguém sabe que existe, como no sentido de você facilitar a vida humana. Então, você fala assim, não, rapaz, fazer a soma e a subtração é extremamente complexo. E embora a multiplicação e a divisão sejam soma e subtração sucessivas, também é extremamente complicado gerar uma solução dessa. Porque é fácil, que não sei o que, kkkk, fachacota, que é 1 mais 2 todo mundo sabe. É coisa muito simples, muito fácil. Todo exemplo que você dá é muito simples, muito fácil. Aí você fala, brother, você pegou isso tudo pronto. Tudo pronto. Você pegar pronto é fácil. Eu conheci muita gente que pegou cálculo 1, 2, 3, 4. Pronto. Só tinha que estudar, tava reclamando. Aí você fala, brother, você não tá tendo que criar um recurso como cálculo, não. É só estudar, você não deveria estar reclamando, já pegou pronto. É complicado porque a pessoa tá nessa onda, você faz algumas perguntas, algumas afirmações, a pessoa vai ficar com raiva de você. Como a questão de você falar assim, sim, mas assim, a gente falou de Matrix, né? Pra Neo fazer isso, aquilo, precisa isso, aquilo, isso aconteceu. Não aconteceu não, por que não sei o que, pá. A pessoa parece que tem inveja, quando você fala que tem inveja, a pessoa também não gosta. Ela tem um ódio por você saber, né? Tem gente que se incomoda por você saber. E aí você fala assim, é mesmo, brother, assim, essas coisas são simples de fazer na matemática, na física, na ciência da computação, é fácil fazer. Interessante porque tem um bocado de coisa da matemática que é simples assim que você está falando, que não foi feita ainda. Você já fez quantas dessas coisas aí só para fazer? Já que é tão fácil, tão simples, faça aqui 3 soluções da ciência matemática que está precisando resolver. E observe que para um cientista puro, certas afirmações ou certas perguntas, certas indagações são triviais.
Porque a gente trabalha em outro nível, outro tipo de trabalho. E são perguntas, muitas vezes, para a pessoa sair daquela situação que ela interpreta mal. Ela lhe interpreta como inimigo naquela questão ali. Isso é uma coisa, assim, pra gente que tá lá de cá é feio, entendeu? Pra pessoa tem um outro tipo de visão. Mas é uma coisa, assim, lamentável pra, pra qualquer tipo de ser, ter esse tipo de atitude. Você tá tentando ajudar, a pessoa tá com raiva de você querer ajudar e tá com raiva de você saber algo que ela não saiba. É sinistro. É complicado. Então, voltando à questão dos jogos, a sinergia empresarial ela é rara, né? Aí você fala, pô, brother, assim, você tá falando que tal empresa e tal é fantástica e tal. Você tá imaginando coisa que não existe. Ah, porque. Vamos fazer o seguinte: o que é que tem de fantástico nessa empresa aí? Porque você só vê o produto. Você vê um Instagram, você vê um WhatsApp, você vê um Telegram, você vê um Windows. E aí você começa a imaginar coisa que você não tem como saber. Ah, porque assim, você foi lá, você viu. Qual o conhecimento que você tem para você avaliar de fato o conhecimento técnico deles? O fato de você ver um Instagram quer dizer que você sabe muita coisa? Você já começa a imaginar coisa lá? A pessoa também não gosta desse tipo de indagação. E muitas vezes está querendo abrir os olhos dela para ver o próprio estilo de vida que ela está levando. Como por exemplo, uma indagação para vocês aí. Faz sentido para vocês o poder computacional, né, o cálculo, aumentar? É lento, mas aumenta muito com o tempo. Mas certos softwares estão sempre cada vez piores. E a pessoa, quando você faz até essas perguntas assim, a pessoa se incomoda, né? Você fala assim, ó, brother, assim, eu uso o Instagram, certo? Mas eu sou o tipo de pessoa que tem um caráter pra falar o oposto de você. Porque eu sou o tipo de pessoa assim, ó, brother. Aí eu faço um serviço de graça ou cobrando. A qualidade será a mesma. Porque eu tenho caráter pra isso aí. Não tô querendo enganar ninguém. Mas quando você fala assim, ninguém pode reclamar porque tá oferecendo o serviço de graça, é melhor você não fazer, não disponibilizar aquele serviço. Olha, percebe que é uma pergunta simples, básica, que você começa a determinar se de fato aquela empresa tem essa qualidade toda que a pessoa está afirmando que tem. Porque você pega um Instagram, bora pegar um Instagram, que não é um jogo, bora fazer algumas comparações para ficar fácil. O Instagram não é um jogo é dos sistemas mais complexos que existem, de você, em todos os níveis, no nível mais profundo ao nível mais alto. Como é que um jogo, como é que um Instagram consome mais bateria que um jogo no telefone? Né? A pessoa também não gosta porque revela de fato que ela tá. E observe que você não está querendo humilhar ela, você está querendo ajudar ela. Para você, como é que um Instagramzinho pode ser mais pesado que um jogo complexo? A pessoa não gosta, aí você insiste. Por exemplo, o Instagram, Facebook, etc., são softwares que são vendidos no mundo inteiro. Várias empresas pagam caro para poder trabalharem ali, para produzirem pessoas. São 8 bilhões de pessoas no mundo, 8 bilhões e pouca, né? 8 bilhões e 100 mais ou menos. Com muitas empresas pagando muito caro diariamente ali. Diariamente. Você pensa que é uma empresa que vende para 8 bilhões de pessoas o tempo todo, todos os dias, como se fosse água, para empresas caras, tá ganhando quanto? Bora pegar 8 bilhões de pessoas pagando $1. Quanto é que seria? As empresas pagando $1, e não é isso. Eu tô falando só um Instagram. E essas empresas muitas vezes têm várias microempresas. Elas não são bem micro, mas são subempresas. Tem o Instagram, tem o WhatsApp e tal. Que vendem para todo mundo o tempo todo no mundo inteiro. Aí se você começa a calcular o lucro de uma empresa dessa, o custo dela é menos que 0,1%. Porque ela ganha do mundo inteiro e tem uma quantidade de funcionário pequeno de custo de água, etc e tal. Então, como é que uma empresa dessa que ganha tanto tá com software sem qualidade? Essa é a empresa que está falando que gosta de todo mundo?
que ajuda, que investe no cliente, que respeita o cliente, que se preocupa com o cliente, e etc. Você não está criando qualidades que não existem, sem você ter capacidade nenhuma de avaliar nada. Será que você não está começando a criar qualidades em coisas e pessoas que não existem e atribuindo defeitos que não existem em pessoas que não têm aqueles defeitos, que é meu caso, que está querendo ajudar? Porque você está defendendo uma empresa que tem esse tipo de comportamento com o seu cliente, e você está defendendo uma empresa desse jeito, e eu que estou com você há tanto tempo chegando junto, eu sou ruim. E você quer me falar de amizade? De fato, eu que não sei o que é amizade, que estou querendo acabar com a amizade, porque eu passei a vida tendo paciência com pessoas como você, chegando junto. E eu vi pessoas como você deixando de falar, batendo e matando por muito menos. Eu não estou inventando nada aqui, todo mundo sabe o mundo que vive. Então é interessante como vocês invertem, né? Vocês se atribuem qualidades que não têm e atribuem seus defeitos aos outros. E isso aí, pô, e eu que não sei de amizade, né? São coisas assim complicadas de você tá tratando. Mas dando continuidade, se como é que funcionaria de fato uma sinergia empresarial? Pegando de fato que você levando em consideração que toda empresa pequena de uma pessoa só ou com duas, 10, principalmente que chamam de tecnológica, que não é tecnológica. Se existe uma empresa que é tecnológica, é uma empresa como uma faculdade, por exemplo, de pesquisa. De fato, ela trabalha criando conhecimento, ela trabalha com tecnologia. Mas as pessoas, elas têm problemas, né? Elas não gostam de chamar de computador ou aparelho eletrônico, porque o computador é um equipamento eletrônico. Mas para ela não é chique, né? Ela tem que chamar tecnologia. Assim como a questão do mercado. Como eu já falei, ninguém gosta de usar o termo mercado porque lembra de fruta e tal. E aí ela não gosta, ela não se sente, não se mostra como chique. E isso aí vale para tudo, brother. As pessoas ainda querem ensinar o que as coisas. Um ruído aqui. Então, como é que seria uma sinergia empresarial? Principalmente uma empresa tecnológica. Por quê? Principalmente uma empresa tecnológica, uma empresa de software. Por quê? Uma empresa de software é das empresas mais complicadas que existem. Vou lhe dizer por quê. Você tem um cliente, o cliente tem uma necessidade. Levando em consideração que está tudo certo. A empresa você tem um cliente que tem uma necessidade. E você tem um prazo para entregar um produto, um software. E esse software é caro. E aquela empresa está precisando disso normalmente com urgência. Mas tem um prazo para aquilo ali. Quando você não tem sinergia, você tem um esforço muito grande e um tempo muito curto para você entregar aquilo ali. Então, você acaba, até por pressão do cliente que não sabe o que é uma sinergia, não sabe o que é uma empresa, às vezes, e é uma empresa também. Ela não sabe o que é um software, não sabe o que é um hardware. Elas são pessoas que no máximo são técnicas, elas não têm como entender certas coisas. Vou pegar um exemplo, por exemplo, o programador. O programador é como um pedreiro, né? Ele existem pedreiros bons e pedreiros ruins, como qualquer tipo de técnico. E o programador se convence que sabe tudo de computação porque ele trabalha com código. E tem gente que é pior do que ela, que nem programador um programador, e vê um vídeo no YouTube e pensa que sabe. Eu vou só lhe dar um exemplozinho. O programador ele sabe tanto que ele pensa que todo software, independente de qual seja, é igual porque trabalha com texto. Na mente dele, pelo fato dele ver um texto lá, o resultado final, o produto final, o software é a mesma coisa. Ele não consegue entender que existem qualidades daquele idioma, daquele compilador. Para ele, um compilador e um produto gerado naquele compilador, naquela ideia, são iguais.
ele não consegue ver a diferença infinita entre uma linha de assembly, uma linha de idioma de assembly, C é assembly A, B, C quântico, D. Ele não sabe que não tem nada a ver com a qualidade de um Java, um Python, um Ruby. Para ele, pelo fato de ser texto, acabou. E como ele precisa acreditar nisso, você não consegue dialogar. Não consegue dialogar. Ele não sabe, para ele, pelo fato de Assembly, COBOL, Fortran serem antigos, e na mente dele, se foi lançado depois é melhor. Né? São pessoas muitas vezes que criam muito problema em uma empresa computacional porque ele atrapalha a sinergia. E na sinergia, a única pessoa de fato que deveria trabalhar com certos níveis de gestão é uma pessoa que é qualificada em engenharia de software. Qualificada, né? Não é só ter o canudo e decorar regras. Muitas vezes a pessoa não é engenheiro de software. Todo cientista da computação verdadeiro, não só que tem canudo, é um engenheiro de software, se ele for qualificado, se ele for formado. Porque ele tem a capacidade de enxergar a empresa como um todo, tomar decisões como um todo ou ajudar naquelas decisões. Ele consegue ver como um todo, porque nós somos treinados para trabalhar com a abstração de todos os elementos daquele contexto. E o engenheiro de software não é um programador. O programador, como eu falei, o cara pensa que todo programa é igual porque é texto. E isso aí é complicado, porque você bota um cara desse para tomar decisão, as decisões nunca são boas, nunca são certas. O engenheiro de software, o cara qualificado com engenheiro de software, ele tendo especialização na ciência da computação com engenheiro de software não, ele pegou as disciplinas lá, treinou, labutou, teve experiência, ele consegue tomar decisões e ajudar nas decisões e na gestão, ele consegue criar uma sinergia. Ele, de fato, é que deveria decidir quem entra na empresa ou não. Muitas vezes a empresa bota uma pessoa que não é qualificada para decidir quem entra nela ou não. Bota uma pessoa que o julgamento dela de quem entra e quem não entra é o canudo. A faculdade que estudou, se tem especialização, mestrado, doutorado. Observe que a pessoa não tem capacidade nenhuma de decidir. Porque quando você bota a pessoa em empresa, ela tem que passar por uma entrevista, uma investigação. E a pessoa que fizer essa entrevista, essa investigação, de fato tem que saber como descobrir se a pessoa é qualificada ou não. Você pode botar uma pessoa que não tem a qualificação, sim, sem querer ou de propósito. Mas a pessoa tem que demonstrar evolução. Se a pessoa não está demonstrando evolução, está demonstrando regressão, ela tem que ser colocada para fora. E esse tipo de pessoa tem que ser evitado, principalmente em empresa de software. Porque, como eu falei, é extremamente complicado você trabalhar com empresa de software. O prazo é curto, o custo é alto, são processos, são softwares complexos para você fazer aquilo ali. Tem que ter qualificação. E muitas vezes quem está decidindo quem entra na empresa e quem não entra é a pessoa que verifica qual foi a faculdade que a pessoa tem um canudo, se tem especialização e tal. Observe que, vou dar um exemplo que essa pessoa não é qualificada para decidir quem entra e quem não entra, CPD. Vou dar um exemplo, por exemplo, teve gente que já chegou para mim e falou assim, mais que uma pessoa, não é fulano é melhor que cicrano aqui, porque por quê, brother? Não, porque ele fez matemática nos Estados Unidos, ela fez matemática no Canadá, nos Estados Unidos e tal, na Austrália. Aí eu falei, ó, brother, assim, a conversa morreu aqui, porque se você não sabe que matemática é matemática em qualquer lugar do mundo, a conversa não tem pra onde ir, né? Então, uma pessoa que pensa que um cara que fez matemática em uma faculdade sabe mais do que a outra, porque a faculdade tem uma matemática diferente, é uma pessoa que não deveria estar tomando esse tipo de decisão, de forma alguma. Ela sempre tomará a pior decisão possível, com intenções ruins ou intenção boa, não importa, a decisão sempre será errada. Ela se convenceu daquilo ali, né? Ela não deveria. No caso da empresa de software, teria que ser um engenheiro de software qualificado para você mitigar os problemas, né? Você reduzir a possibilidade de pegar uma pessoa errada. Você pode pegar uma pessoa que tá começando ali aquele serviço, pode, mas ela tem que demonstrar evolução. Se ela demonstrar que não está evoluindo
em um certo prazo, que a empresa tem que ser isso, tem que ajudar. Ou uma regressão, seja lá qual for o tipo de comportamento profissional ou pessoal, ela tem que ser eliminada da empresa. A empresa não tem como sustentar aquilo ali, é caro, né? Porque senão quem paga é o cliente. O cliente pode ser eu, pode ser você, pode ser a empresa. E isso é complicado. E observe que quando você trabalha de uma forma engessada, como robôs, não há sinergia. É como se um corpo tivesse que as células serem independentes. Elas não conversassem entre si. Nenhuma delas. Observe como você, se vacilasse, nem se movimentaria, porque não teria como trabalhar isso aí. E então a empresa de software tem que ter um gestor para aquilo ali. Ele é um líder. O gestor líder, de fato, um engenheiro de software. Isso não vale só para engenheiro de software. Pessoas com outras qualificações e até sem qualificações conseguem atingir essa habilidade sem ser um cientista da computação. Mas ele tem que ter vocação para isso aí. E é raro. O engenheiro de software, chamamos ele assim, ele é capaz de enxergar a empresa como um todo, ok? Ele sabe ver a qualidade de cada um, o potencial de cada um, a deficiência de cada um. Ele consegue incentivar a qualidade daquele, ele consegue incentivar que aquele elemento melhore naqueles pontos. Ele sabe como fazer isso aí. Ele sabe como usar toda a equipe como sinergia. Ele sabe fazer a sinergia acontecer, fazer eles entenderem é uma equipe que tem uma sinergia. Ele consegue ver que na verdade ele é como uma célula, pode ser mesmo que ele seja a célula do cérebro, todas as células têm que trabalhar em sinergia. Então ele consegue fazer a equipe ser parte do corpo dele, ser parte da mente dele, ser parte do organismo dele e todos trabalharem daquela forma. Uma empresa de tecnologia, se chamam de tecnologia, tem que ser assim. Para você admitir, não é que não terá problema, não é que não terá custo, não é que não terá esforço, mas você reduz muito isso aí e você aumenta a eficiência. Quando você não trabalha assim, você não tem eficiência nenhuma. É esforço máximo com produção mínima, aos trancos e barrancos. Quando você trabalha assim, você tem chega a uma eficiência de 90%. Né? Você tem tudo que você faz é lucrativo. Não lucrativo financeiramente, simplesmente. Em tudo. O esforço, o tempo é reduzido, o cliente tem um produto melhor, um produto em menos tempo. Às vezes você pediu 3 meses para poder gerar aquele produto, você faz em 2 meses e meio, você já devolve uma parte do dinheiro, ele fica contente com aquilo ali também. Então a sinergia é fundamental, principalmente em um sistema de jogos, como eu estou falando. O sistema de jogos tem que ter a pessoa que concebe a história, né, o enredo. Você tem que ter um gestor, os gerentes ali, o gerente da parte de desenho. Esse gerente normalmente é um cara que ele é um ele é um diretor de arte, ele dá as ideias para poder como serão os elementos daquele desenho, os cenários, etc. As personagens, os elementos, os objetos. Ele também tem que ter essa habilidade de gestão para poder transformar sua equipe em um todo. Tem que ter a gestão da programação. Então, se cada um for independente, o resultado é mínimo. Né? Você consegue gerar uma sinergia tendo uma equipe boa, de maneira que as pessoas opinem, elas façam sugestões, você diga se é bom, se é não, se refina aquela ideia, se não refina, se melhora, se tira, se bota. E o jogo acaba se desenvolvendo muito mais em menos tempo e de forma muito melhor. E observe que é um dos processos mais complicados, é um jogo. Mas você consegue mesmo assim trabalhar dessa forma. Né? Eu lembro que durante minha vida eu estive em empresas até pequenas, livrarias e tal, que dava para ver claramente que a pessoa que está trabalhando ali, ela consegue totalmente ou em parte criar essa sinergia ali. Claro que ou ela não nasceu sabendo. A seleção de funcionário também não foi fácil, deve ter tido problemas, fornecedor e tal. Mas ela conseguiu. É o ideal. Com um funcionário 2, 10 mil, não importa. É assim. É assim que funciona. Então, eu estou só descrevendo. Você pode ser todos os funcionários de um jogo? Pode, se você tiver essa capacidade de você ser todos os elementos, tempo e tudo mais, e conseguir se manter, porque para você fazer isso aí, você tem que conseguir se manter de alguma forma para você produzir um jogo dessa forma. Mesmo que você trabalhe e faça nas horas vagas e tal.
Isso aí não vale só para o jogo. Para você produzir um filme é a mesma coisa, um quadrinho, um livro. Você tem que ter essa capacidade de gerir o contexto daquela história, né? Senão, fica de qualquer jeito, né? Eu lembro que tem gente que quer lhe humilhar com o texto do chat GPT. E eu escrevo muito bem, eu escrevo há muitos anos. Escrevo muito bem há muitos anos. Comecei a escrever poema com 12 anos de idade, né? E eu não escrevo qualquer textinho, não. E eu falei, olha, veja bem, isso aí foi feito no chat GPT e não chega aos pés do que eu sou capaz de fazer. Aí a pessoa, kkkk, mas isso aqui foi feito com... Você tá dizendo que você é melhor com o computador? Rapaz, é melhor a conversa encerrar por aqui, porque eu não tenho como dialogar com pessoa assim. Porque você não tem capacidade de entender que eu sou um tipo de pessoa que cria o que você usa, que é um computador. Se para você um computador que foi criado por uma pessoa como eu é melhor do que eu, a conversa tem que parar por aqui, né? Porque você já está demonstrando claramente que você não consegue aceitar que uma pessoa faz o computador, que faz aquilo que você usa. Você já demonstrou que para você, você que usa o computador, você é capaz de saber mais do que a pessoa que cria, que torna possível. Aí fica difícil. Não tem como dialogar isso aí. Então, não tem como uma máquina produzir um texto melhor que eu. Eu sou um cientista da computação experiente e um poeta experiente. Escrevo há mais que 30 anos. O chat GPT escrever melhor do que eu, aí, brother, quando a gente fala que é inveja, a pessoa fala que a gente que não presta, né? E olha que eu tô resumindo a conversa, a pessoa desfazendo e tal. Eu quero dar um exemplo, eu criei um exemplo, botei até na internet, da seguinte forma. É muito mais complexo isso aí, mas eu tenho como explicar. O programador é como um pedreiro, certo? Ele pode até construir uma casa de qualquer jeito sem nenhuma habilidade técnica, mas ele não passa disso. É um programador ou no máximo um desenhista de objetos no jogo, ou de janelas, interface. Muitas vezes se convence que sabe tudo. Esses usuários que desfazem como programador, ele nem pedreiro é, ele usa a casa pronta. O cientista da computação, ele projeta do cimento a toda uma cidade para ela poder existir. E eu tô pegando leve que se você observar como é um processador por dentro, de 10 bilhões de transistores, tem processador de 100 bilhões de transistores ou mais. Um processador de, vamos pegar 1 bilhão de transistores. Um processador desse é muito mais complexo, tem muito mais elementos do que uma cidade. Só para você entender a situação. Ele é muito mais complexo do que isso, faz muito mais. E o cara, no máximo, é um pedreiro ou usa uma casa que um pedreiro fez. E ele tá ali chamando, falando que você não é humilde, que você não preza a amizade, etc e tal. E eu costumo usar um exemplo para essas pessoas. Brother, assim, bora fazer o seguinte. Eu não prezo a amizade, né? Assim, como eu falei, eu sou um cara que vi vocês matando, deixando de falar, se afastando, batendo, e pessoas que fizeram muito menos do que o que vocês fazem. E pelo contrário, eu fico batalhando para ajudar vocês e vocês agem dessa forma. Se você observar, vocês deixam claro que amigo para vocês é a pessoa que está aplaudindo tudo que vocês fazem, principalmente nos erros. Para você, amigo é a pessoa que está vendo você fazendo merda, aprendendo coisa errada e tá aplaudindo e incentivando. Esse cara quer seu bem, esse cara é seu brother, esse cara é seu amigo. E quando eu tô trabalhando para lhe ajudar, isso aconteceu muito durante a vida. Eu sou taxado como a pior pessoa do mundo. Eu não disse isso, eu falei, brother, a forma que você se comporta quando eu tento explicar uma coisinha besta para lhe ajudar é como se eu fosse uma pessoa mau caráter. Bora fazer o seguinte, não é bom a estar lidando com gente mau caráter, né? É melhor me afastar de você.
Que aí você não fica lidando com a pessoa que mau caráter. Você fica com as pessoas que aplaudem você afundar na merda, que são seus amigos, já que eu não sei o que é amizade. Eu vou embora, não aturo pessoas como você e você não fica sendo forçado a lidar com o mau caráter que eu sou. É melhor pra todo mundo, né? E aí, meu irmão, você que. E não tô pouco me lixando o que você sairá falando de mim. Eu tô acostumado a vocês inventarem coisa a meu respeito. Então, isso é bom ser levado em consideração, porque às vezes as pessoas não estão vendo essas coisas acontecerem. O fato é que uma pessoa que, na mentalidade dela, amigo, namorada, marido, esposa, que ama, é a pessoa que tá vendo você aprendendo cada vez coisa errada, cada vez coisa pior, fazendo merda, e tá aplaudindo, incentivando, dando abraço, beijão. Isso pra você é uma pessoa que quer seu bem, que gosta de você. Então, brother, eu recomendo você começar a fazer uma coisa que você nunca fez, que é se enxergar, se olhar no espelho. E você é o tipo de pessoa que fala muito que eu sou superficial, então provavelmente você está usando todo mundo como espelho, principalmente as pessoas que querem seu bem, né? E que querem seu mal também, porque você é uma pessoa também que provavelmente gosta quando vê alguém fazendo merda. Então você vê uma qualidade na pessoa que elogia seus defeitos, né, que incentiva seus defeitos. Você vê você fazendo a mesma coisa e você vê, não, esse cara é meu brother porque me incentiva a afundar na merda. E se eu tô fazendo isso com o brother, eu sou brother também, né? Então, isso aí é bem complicado, pô, porque é como eu falei, o cientista da computação ele é treinado para criar, para conceber do cimento a cidade inteira, né? E a pessoa no máximo usa uma casa. Então, é sinistro, brother, é sinistro isso aí. Você tem noção do nível das pessoas? Você fala assim, ó, brother, assim, o que um transistor de um processador faz, né? A pessoa fala que processador não tem transistor e que ela já viu, já tocou um transistor e não tem nenhum transistor ali, nem na placa, nem no processador, e que eu estou inventando. Pra você ver o tipo de pessoa. São pessoas, brother, que pensam que placa-mãe faz alguma coisa. Placa-mãe é um cabo, né? Interliga coisas. Tem gente que pensa que frequência faz alguma coisa, né? Você vê umas coisas. Eu tô trabalhando da forma mais simples possível aqui, pra ver se ajuda. Tem gente que fala assim, por exemplo, eu falo, brother, o desempenho do equipamento depende da quantidade de processadores, né? E não é o core. O core é um aglomerado de processadores. Quanto mais transistor, normalmente tem mais processadores e memórias lá para fazer mais cálculos. A pessoa não é que não sei o que. Eu falei, ok, então a frequência assim. Eu falo, me explica uma coisa, brother, assim. O que é frequência? A pessoa já começa a ficar irritada. Assim, ela vem de onde? Como é assim? Porque eu tô vendo no monitor movimentos aí. Assim, frequência é uma informação específica que não muda. Quem está mudando essa informação para o monitor mudar o movimento? Ela já não gosta. São indagações que você de fato você tem que ser da área. Não apenas está aprendendo no YouTube ou com um programador prepotente, arrogante, presunçoso que pensa que sabe, né? É um pecado a pessoa não saber? Não. O pecado está na pessoa não saber, saber errado, querer lhe corrigir sendo certo, desfazer de você. É bem complicado. E ainda querer que você bata a palma, né? E ainda tem gente que é pior que isso aí. Ela se esforça para lhe convencer que você tá errado. Ela se esforça, quer convencer você que tudo que você sabe que tá errado. E por aí vai. É complicado isso aí. E aí você faz algumas perguntas, a pessoa não gosta, né? Ah, porque eu falei, Brasil, mesma coisa. Porque o monitor tem vários pontinhos em vez de ser uma luminária só. A pessoa também se chateia. Afinal de contas, ela precisa se convencer que ela sabe tudo sobre tudo. Inventaram que quem sabe sobre computações é inteligente, né? E tal. Inventa um bocado de coisa. Nunca na realidade. Aí eu falo assim, por que não uma tela só, uma lâmpada só? E tal. E tem gente que vê no YouTube ou vê em algum lugar assim.
ou na faculdade um exemplo de processador, né, que tem algum ou alguns registradores, um ou algumas ULAs, processadores, uma unidade de controle, e pensa que aquilo ali é daquele jeito. Como eu falei, ela não vai além daquilo ali, porque ela é uma técnica, ela não é cientista pura. Aquilo ali não era nem para estar na ciência da computação, era para estar um curso técnico. Então, aí você fala, é assim mesmo o processador, você sabe fazer mesmo? Sei, porque eu já fiz e passei na disciplina, que eu faço e aconteça, você que não sabe, bababá. Eu que não sei? Ah, certo assim. De uma coisa, brother, assim, um monitor tem milhões de pontos, né? E os pontos tem que ter milhões de cores, né? Tem que ter milhões de cores para poder simular um movimento. Não está acontecendo esse movimento, não tem boneco no computador, não tem carro, não tem jogo, não tem nada. É assim, porque tem. Pronto, assim. Os pontos tem que mudar de cor para aparentar ter movimento. Não está acontecendo filme nenhum ali. Assim, e cada ponto tem que fazer, para ter milhões de cores, tem que ter cálculos complexos de movimentos complexos, milhões de cálculos em cada ponto. Como é que esse processador que você disse que você faz aí, que você sabe fazer, faz milhões de cálculos ao mesmo tempo em todos os pontos? Como é que funciona isso aí? Né? E, e é complicado porque tem gente que mesmo que você, ela tá tão na escuridão, tão nas trevas, tão nas trevas, que mesmo que você bote uma estrela, né? Pegar uma estrela pequena, o Sol. Bote o Sol, uma estrela na frente dela. Ela nega que aquela estrela não existe, que ela não está nas trevas. Ela consegue inverter que você que está nas trevas, que você não presta, etc e tal. Aí eu respondo uma pergunta que já me fizeram, algumas, até professor já me fez e me botando em uma situação difícil. Não posso reclamar, sou cientista da computação. Dificuldade é o que eu enfrento no trampo, né? E pesquisa então. Me colocaram na situação algumas vezes. Eu fugi, não posso negar, devido ao contexto, mas eu estava errado. Me perguntaram se cientista da computação é melhor do que as outras pessoas. Eu tenho que falar a verdade. Eu botaria algumas informações aqui, cada um conclui o que quer. Vamos lá. Um cientista de verdade, ele sofre muito na faculdade. Em qualquer ramo dele, claro, mas assim, como eu falei, dono de uma empresa e tal, mas ele sofre muito na faculdade e quem está de fora não vê isso. Ele não é um cientista puro. Matemática, principalmente matemática, física e ciência da computação. Ele está passando por muita dificuldade ali. Muitas vezes tirando nota mais baixa do que outras pessoas que não sabem nada. Claro, o professor consegue ver, lógico. Ele é um cientista puro também. Mas ele está sofrendo e nesse processo ele está fazendo muita coisa que ninguém está vendo. Ele está sacrificando defeitos que ele tem. Ele tá para adquirir qualidades que ele precisa para aprender aquilo e para ele ser um cientista, para ele exercer a função de cientista puro, que é a vocação dele, é o que ele é. Você nasce cientista, você não se torna. Ele tá fazendo um esforço absurdo para adquirir habilidades para aquilo ser possível. Enfim, ele tá. Isso não entenda. Na mente da gente custa caro, mas nunca nada será tão caro quanto algo inestimável. Né? Estamos sacrificando. O processo estamos sacrificando quem somos hoje em função de quem seremos amanhã. Porque quem seremos amanhã é uma pessoa muito melhor do que quem é hoje. E fazemos isso não pela gente, mas pela ciência. Observe que as pessoas não fazem isso. Você já começa a responder a pergunta de se de fato o cientista da computação ou o cientista puro é uma pessoa melhor. Ela não está pensando nela, no ego dela, dizer que é melhor, que é esperta. Ela está passando por um processo de transformação complexo, de lagarta para borboleta, de borboleta para anjo, sei lá que porra é, desculpe, em função de algo que basicamente não é para ela, é para a ciência e não é para ela. Ela não tá, meu cabelo tá esculhambado, né? Não é para pentear o cabelo, não que isso tenha algum problema, mas não é um trabalho egoísta, né? Não é um processo egocêntrico. Então, se você for enumerar nosso estilo de vida, nós trabalhamos em cima de qualidades, virtudes e por aí vai.
As outras pessoas afundam a vida inteira. Procura só aprender o que não presta e afirmar aquilo ali, né? E o pior, ela se incomoda quando alguém quer ajudar ela, né? São seres completamente diferentes. São seres completamente diferentes, né? Se não tivesse gente melhor do que a outra, não tinha céu e inferno. Todo mundo ia para o mesmo lugar, segundo o que dizem, né? E são pessoas que inventam justificativas, né? São pessoas preguiçosas, são pessoas arrogantes. Elas inventam que todo mundo é capaz de tudo e que se ela não fez é porque ela não quis, mas ela é onipotente, ela é capaz de fazer, ela já sabe na verdade, mas ela que não quer. O sistema que não deixa ela exercer a função dela de divindade ou de superior, de doutora, de mestre da faculdade, de dona de empresa e por aí vai. Ela cria justificativas para aquilo ali. Nunca. Ela é perfeita. Ela é perfeita, maravilhosa, é a superior a tudo. Se alguma coisa não está acontecendo que ela quer, porque é o sistema, né? E por aí vai. É alguém, os outros e tal. Então a gente passa a vida sacrificando, né? Defeitos, digamos assim. Defeitos que são bem melhores que as qualidades que essas pessoas têm. A gente considera como defeito. E com o tempo a gente começa a sacrificar nossas qualidades e habilidades que a gente adquiriu por habilidades e qualidades melhores em função da ciência, né? A gente aperfeiçoa. Embora ser franco, cara, as outras pessoas não sacrificam nada em função de nada. As pessoas, elas precisam entender que eu tô falando e lhe explicar, porque assim, em minha concepção, né, que tem uma visão melhor, eu responder se um cientista puro ou um cientista da computação é melhor do que as outras pessoas, pra, com a ilustração que eu tô dando, parece que é melhor. Mas não é, porque a gente só pode comparar coisas da mesma natureza. Observe que estamos tratando de pessoas que gostam de viverem no que não presta, no defeito, com pessoas que trabalham na virtude. Não tem uma relação. A gente compara coisas relacionadas. São de universos diferentes, multiversos diferentes. Não tem como comparar, né? Nós temos estilos de vida, objetivos diferentes, né? Nós agimos e reagimos diferentes. Não tem como comparar. Tem coisas que é incomparável. Você tem que entender o seguinte: só compara a coisa que é comparável. E as pessoas são danadas para compararem coisas que não são comparáveis. E quer lhe dizer que é certo. Não dá. É como você comparar, um exemplo assim, é muito pior do que isso, mas é como comparar a água com o sal, ou o metal com o ar, né? Então, a gente compara coisas semelhantes, né? Então, mas quando você trata de pessoas que estão ali sacrificando até as qualidades que têm por qualidades melhores, isso é um esforço, uma dedicação. Não tem livro nenhum, ninguém lhe ensina, é um trabalho sozinho, é natural do cientista puro, do pesquisador, independente de se é da vida pessoal, se é na ciência propriamente dita. Não que não seja ciência. Para pessoas que gostam de serem aplaudidas em seus erros e afirmadas que tá certo, não tem como você dizer que um é melhor que o outro, né? São seres diferentes, não, você não consegue comparar de forma alguma, de forma alguma isso aí. E o pior é que eu já vi muita gente que desenha até bonito no computador e tá querendo me corrigir, mulher e homem. Já vi gente que faz um código até legalzinho, mas é editado. São pessoas que não são capazes de criar um sistema do zero. Pegar uma ideia leve. São pessoas que esses programadores nunca conseguirão fazer um sistema. Pegar um sistema bem pequeno, não é igual um Linux que tem milhões de linhas. Não consegue fazer um sistema do zero na Jante, sem usar biblioteca nenhuma, só com 10 mil linhas e resolver um problema complexo, né? Com um idioma, um C++, vamos dizer, um assembly, um A, B, C++, C quântico D. Não faz. Não faz. Mesmo, e nem nos idiomas que ele usa. Um programador basicamente é um editor. Ele não cria nada. Ele trabalha muito com bibliotecas dos outros. Isso é extremamente complicado. Pega a biblioteca dos outros e edita e tal, adapta, cria muito pouca coisa e pronto.
e tá se endeusando e as pessoas endeusando essas pessoas. E você começa a fazer algumas perguntas técnicas, observe que eu tenho capacidade de fazer perguntas técnicas de qualquer área de software e hardware. Jogo, sistema mais simples, um software, tudo. Até de. Aí você faz as perguntas assim, brother, assim, um programador é uma divindade porque ele faz o quê? Não, ele faz tudo. Que tudo é esse? E como é feito? A pessoa não gosta. Observe que certas perguntas só quem domina é capaz de fazer. A pessoa experiente ali, né? E o fato isso é uma regra, né? Tem uma música que fala mais ou menos assim, se não me engano, de Gonzaguinha, não lembro quem é. Quem sabe faz na hora. Quem sabe, brother, faz na hora, faz na hora, faz na hora, faz na hora, faz na hora. Não tem. Quem não sabe finge, né? E para exercitar minha tolerância à vida ao longo, de fazer vida ao longo, eu queria tratar de alguns assuntos que não são relativos à computação, nem empresas em geral e tal, e falar um pouco de saúde, treinamento, arte marcial, que já é um vídeo que já tem mais que um ano que eu queria fazer e não fiz. Vamos lá. Bora partir do seguinte princípio. Ninguém se forma em uma ciência aplicada assistindo vídeo no YouTube. Muito menos a ciência pura. Tem nem comparação. É como comparar, como eu falei, seres de universo de multiverso diferente. Então, para eu tentar deixar claro, baixando muito o nível, que não tem como. Tem coisa que você tem que ter vocação e treinamento para você saber. Mas é bom as pessoas saberem como funciona. Até para entenderem melhor o outro lado e parar de pensar que tá tendo uma maldade em um lugar que não tá existindo e tal. Ou que tá tendo uma coisa boa em um lado que não tá tendo. Vamos lá. Se você não entende que o corpo é uma sinergia, ela funciona de um processo complexo de mente e corpo, a mente e células em geral, e que toda a técnica baseada na célula, toda a técnica de cura, de um medicamento a uma fisioterapia, é baseado na célula. Você quer um resultado na célula, célula nervosa, célula muscular, o que for. E eu tô falando coisa simples, você não sabe nada, né? A pessoa que pensa que a educação física é decorar movimento, não sabe o que é educação física. A pessoa que assiste uma cirurgia no YouTube, por mais que seja em 4K, 10.000K, uma cirurgia de transplante de coração, qualquer coisa, e pensa que sabe, tá lascado, cara, porque um vídeo de um transplante ou qualquer coisa assim não mostra nada, né? Porque o que está acontecendo ele não está vendo que é o conhecimento e a experiência para aquilo ser possível daquela forma. Se você botar a pessoa para fazer ali com vida, ele não consegue fazer, ela não consegue fazer. Eu estou falando de uma ciência aplicada, a medicina associada à enfermagem, um conjunto de coisas ali. Que para ele e para ela pensa que sabe. Né? A pessoa que não sabe que é educação física é educação física, aprender com o corpo de alguma forma, isso envolve principalmente o intelecto, ela não sabe o que é educação física. Né? Então, na educação física, na atividade física, se você está fazendo atividade física que sua mente não está se desenvolvendo, não está servindo para nada. Nada, esqueça. Não está servindo para nada. Você está perdendo todo o processo, está perdendo seu tempo. Eu vou lhe dar um exemplo. A gente costuma ver pessoas caminhando, assistindo filme, né? E ela está perdendo todo o processo ali. Né? Porque ela não está concentrada na caminhada, não está vendo se está pisando certo, se está pisando errado, não sabe como pisar certo ou errado, não está corrigindo, está fazendo tudo errado. Muitas vezes não aceita, tem gente que não aceita erro, que ela erra. Ela está bebendo água enquanto come, ou está bebendo água enquanto treina.
né? Tá perdendo o tempo dela ali, né? O corpo tá fazendo as coisas ali e tendo produção zero. Né? Tá tendo alguma produção física, mas mentalmente não tá tendo nada. Não é educação física. Ela não sabe o que é. Tô nem levando em consideração as pessoas que pensam que a educação física é feita pra estética, né? Pra você ficar bonito, gostoso e tal. Porque é comum você, resumindo a conversa, você fala, a pessoa chega pra você, chega assim, porra, aquele maluco tá me falando ali que uma coisa que me deixa bonito e gostoso, ou bonito e gostosa, me faz mal. Caso de esteroide anabolizante, não faz bem. E acabou. Observe a mentalidade da pessoa, ela tá falando que eu sou maluco, que eu não presto, porque eu tô dizendo que o esteroide faz mal. E na mente dela, tudo que faz ela ficar mais bonita ou bonito faz bem. Né? E eu sou superficial sempre, como qualquer profissional. Uma pessoa dessa você não tem nem que estar conversando. Você não pode perder. A gente não passa anos, a vida inteira estudando para perder tempo com uma pessoa dessa, né? Como fala Pérolas a Porcos. A pessoa que pensa que a educação física, medicina, nutrição são feitas para você ter estética, são pessoas que você não deve nem começar a conversa desses assuntos. Não deve, de forma alguma. A pessoa que não sabe que essas ciências aí tem milhares de anos e que toda a ciência demorou milhares de anos para chegar ao ponto que está. Uma pessoa que pensa que consegue, que é melhor, que sabe mais, que faz mais do que ciências que levaram milhares de anos com vários pesquisadores, né, sofrendo, criando conhecimento, aperfeiçoando, para chegar àquele ponto ali, a pessoa é melhor que isso aí em uma vida, que todas as ciências sabem mais, e quer corrigir, e que o problema é o sistema, que ela teria que estar governando o mundo, é o tipo de pessoa que eu não perco tempo, de forma alguma. Então, o processo de educação física tem que é para aprendizado e desenvolvimento intelectual. Isso é educação física. Nenhuma ciência tem um nome à toa. A gente bota o um nome por alguma finalidade. Se você não entende, você tem que ter humildade de entender que você não entende, que você não é capaz de entender, ou nunca procurou saber. Senão você fica igual aos outros, você nunca erra. É perfeito, perfeito. Isso é complicado porque no processo de educação física você tem que saber como é aquele movimento, como é aquela atividade. Você tem que saber que está errado e você lutar para ficar certo. Aí você aprende, estuda, se dedica, se concentra e você desenvolve sua mente e seu corpo é só uma consequência. Você pode ouvir uma música assim. Né? A música muitas vezes isola o ambiente externo e você consegue se concentrar. Eu estudo muito ouvindo música, né? A música isola o ambiente externo. Eu não incomodo ninguém, ninguém me incomoda e tá tudo certo. Mas quando você está concentrado em um filme, você não tem como se concentrar naquele movimento, naquela atividade, naquele exercício, naquela função. De forma alguma. E mesmo se você conseguisse, seria precário. Então, deixa eu dar um exemplo assim. O corpo, nós estamos em um mundo finito, limitado, constituído de átomo. O átomo é finito e limitado. Nosso corpo é constituído de átomo. Então, as células são constituídas de átomo e por aí vai. Então, existe, é comprovado, nós temos fósseis humanos de 350 mil anos. Não mudou nada. Né? O corpo continua a mesma coisa, baseado mesmo, a genética é a mesma. Então, existem regras, né? A educação física é baseada no sistema biológico e mental. E tem algumas regras. Você tendo dificuldade ou não, é melhor se enfrentar a dificuldade e aprender. Eu garanto a você, é melhor você olhar daqui a um ano e você saber que aprendeu perfeitamente, está se desenvolvendo, do que daqui a 10 anos você olhar para trás, poxa, eu não aprendi porque eu decidi mal. Aí você olha para trás que você perdeu 10 anos, é complicado. Basicamente o certo de uma... Vamos pegar uma coisa simples, uma musculação. O certo é o esforço ser rápido e o desesforço ser lento. E você se concentrar. E o ritmo é importante. Você não pode estar variando o ritmo. Isso é complicado, é difícil. Você aumentar a velocidade no esforço e diminuir a velocidade no desesforço. Principalmente o desesforço. Né? Mas as pessoas, a maioria, não tem conhecimento para isso e quer ensinar e quer fazer em si mesmo, quer corrigir. Na mentalidade das pessoas é como se fosse uma osmose, né?
o peso é que faz por você. Quanto mais peso, melhor. Não é isso não. Quanto mais complexo, mais difícil, mais concentrado, mais dedicado você estiver, melhor o resultado. E para você ter isso, você não consegue com um peso excessivo. Você tem que botar um peso que você consiga fazer exatamente esse movimento dessa forma. Por exemplo, você pega o rápido e desce. Se você botar um peso grande demais, você não consegue subir muito rapidamente e você não consegue segurar para descer lentamente. Você está concentrado em manter aquele movimento em vez de você ter condições de estudar o movimento e aprender e se desenvolver. Porque não existe mente e corpo separados. Né? A mente tem que ter uma interação com o corpo. E o exercício correto aumenta a conexão de mente e corpo. Sem isso, meu irmão, você está perdendo o seu tempo. Esqueça. O corpo é assim, da gente é assim, a mente da gente é assim. Não queira inventar moda, não. Não existe isso aí. Não existe. Tem que ser um peso que você consiga aí. Pelo menos de 5 repetições. Isso aí. O tempo também do descanso é fundamental. Né? O tempo de descanso máximo é de 1 minuto de um exercício para outro, de uma série para outra é de 5 minutos, de 1 a 5 minutos. Você começa com 5 minutos, vai se desenvolvendo, aprendendo, vai reduzindo até o mínimo de 1 minuto também. Menos que isso não se faz. E você percebe o progresso. Né? Você percebe o progresso. Isso serve para exercício de perna, do que for. Você faz rápido e desce lentamente. E vai aprendendo e se desenvolvendo. Né? E aprendendo e se desenvolvendo e entendendo melhor as coisas. Se sua mente se desenvolve, você entende melhor a vida e as coisas aí. E é complicado a pessoa que não sabe o mínimo, entendeu? E quer lhe corrigir porque tudo bem, ela não quer aprender, mas ela fica ensinando os outros errados, muitas vezes no YouTube, no Instagram. Aí tá todo mundo sabendo errado e a pessoa aplaude porque é o que ela gosta, o que ela sabe, é fácil, né? Então ela tem a necessidade de pensar que sabe tudo sobre tudo, que tá correto e tal. Sobre coisas que estão muito além da compreensão dela. Muito além da compreensão dela ali. Porque ela não consegue nem ser uma técnica. Ela vai para uma faculdade com 25 disciplinas, desenvolve três habilidades aos troncos e barrancos. Né? Então ela não tem como compreender o mínimo do mínimo ali e está querendo corrigir e ensinar. Né? E ela não sabe nem a situação dela, né? Como foi descrita aqui. A situação. São pessoas que não são confiáveis de você dedicar sua vida. Você botar sua vida na mão daquela pessoa. Uma pessoa que não lhe ensina uma educação física, uma fisioterapia, qualquer área de biológicas corretamente, não é uma pessoa confiável para você botar sua vida ali. De forma alguma. Isso aí eu não tô querendo. O que eu tô falando aqui é para ajudar, não é para atrapalhar. Não. Isso aí tem que ser observado. Isso tem que ser bem observado para a pessoa ver se sai dessa onda aí. Aí entrando na questão da arte marcial, brother, deixa eu lhe explicar. Na arte marcial, como em qualquer área, tem muito charlatão. E muita charlatona. Mas existem algumas regras, né? Algumas coisas que você pode observar. Você vê muito na internet, desculpe. Você vê muito na internet as pessoas ensinando receitas de bolos milagrosas, né? Pra você se defender de arma, da morte, etc e tal. Quando você morre a pessoa tá vivinha, viu? Então cuidado com o que você aprende. Eu já ouvi certas coisas em pessoas que ensinam arte marcial da Zorra. Arte marcial também, como a educação física, ela só tem utilidade a partir do momento que você se esforça, se dedica, você abdica de quem você é hoje para você ser alguém melhor amanhã. Como qualquer coisa na vida. Se você não se sacrifica, não sacrifica quem você é hoje para ser uma pessoa melhor amanhã, você não é uma pessoa capaz de ensinar nada a ninguém, de dar lição de moral, de falar o que é certo e o que é errado. Você é uma pessoa que não tem virtude, não tem qualidade. Entendeu? Você não sabe o que é certo e o que é errado. Você não sabe o que é você quer acreditar que é perfeito, que não precisa mudar. Sou uma pessoa que não tem respaldo pra nada. Né? Uma pessoa que, me desculpe, não tem nem amor próprio, brother. Uma pessoa que não tem o interesse em sacrificar quem é hoje pra ser algo melhor amanhã, se disser que me ama, cara,
Desculpe, mas eu não tenho como acreditar uma pessoa que não se ama que é capaz de me amar. Isso vale pra qualquer coisa, pra qualquer pessoa. Né? Como é que uma pessoa que não tem experiência em se fazer o bem terá experiência em me fazer o bem? Porque as pessoas muitas vezes pensam que talvez paixão e amor é só sexo e da forma que é também, de qualquer jeito tá bom. É, assim como amizade, né? Eu só lhe digo o seguinte: dom e habilidade é uma regra pra tudo. Né? Se você não tiver dom para medicina, não vá porque você não será bom. Arquitetura, engenharia, biologia, o que for. Você não será bom. Ficará decorando e cantando de galo e enchendo o saco dos outros. Você não saberá fazer nada, você não saberá nada. Você ficará pensando que decorar e repetir é saber. E então, não adianta você ter o dom de direito e você não estudar e desenvolver, sofrer, sacrificar quem você é hoje para você ser um advogado. Você se tornar, ter habilidade naquilo ali. Você não nasce. Se você nascer sabendo, para que fez faculdade, né? Ah, é o sistema que não deixa, é verdade, eu esqueci, desculpe. Isso vale para qualquer ciência, dom. Mas quando você. Parece que é o contrário, né? Mas quando você fala de amor, paixão e amizade, é pior. Porque você não tem uma faculdade para aprender a ser amigo nem ser namorado, namorada. Tem? Não. Você tem que se lascar. E lhe digo, é menos perigoso, né? É melhor você fazer uma operação de uma pessoa que você não sabe operar e matar do que você não ser o amigo de uma pessoa que você gosta, porque você não tem a habilidade de ser amigo, ou você ser namorado de uma pessoa que você gosta e você não ser capaz de ser amante. Porque você matará aquele amor, aquela amizade, você transformará aquilo ali em raiva e ódio, e será um transtorno ali, uma coisa irremediável que não terá solução. Então observe que as coisas não são tão fáceis, não tão simples como as pessoas falam, pensam não, que sabe tudo sobre tudo, quer dizer que tem canudo, que eu tô errado porque tem canudo, ou porque tem 50 anos de idade, porque tem emprego, passou em concurso. Ó, brother, prova não garante qualidade de nada não. O que não faltou foi gente querendo desfazer de mim, dizendo que passou em 10 concursos. Brother fala, brother, ah, porque eu tenho canudo, eu tenho isso, tenho aquilo, faça aconteça, tem um carro, você tem o que, você não tem nada. Sim, brother, sim, mas assim, mas de fato a gente só sabe quem sabe respondendo pergunta, resolvendo problema. Não é querendo criar falácia, justificar que você é melhor que eu, que você sabe, pelo fato de você ter um canudo ou ter passado de concurso. Ah, por que não sei o que? Não, bora responder as perguntinhas aqui. Né? É... Não tô reclamando não, entendeu, brother? Não tô reclamando não, mas na faculdade, eu fiquei muito tempo na faculdade e fiz muitas provas de ENAD. Muitas provas. Fiz umas 6 provas, se eu não me engano. Eu tirei, se eu não me engano, 2,8, 2,9 e 2,10 na ENAD de ciência da computação. O que me incomodava é que eu tinha que estar estudando todo dia, quase todo dia, ou pelo menos de segunda a sábado, 6 vezes na semana. Cansado, estressado. E ter que fazer uma prova desgraçada daquela ali. Eu sei que é importante e tal. Sei que é uma prova que só, normalmente, quase 100% das vezes, só passa quem sabe. Minha reclamação é estar cansado, desgastado e fazer aquela prova. Mas eu lhe digo o seguinte: nunca estudei para o ENAD. Sempre passei no ENAD porque eu estudei a faculdade toda. Eu dominei aquilo ali. Então, cansado, sem dormir, estressado, o que for, mas eu fiz a prova ali, ficando cansado, mas eu fiz a prova e tirei minhas notas lá, como a faculdade queria que eu confiava na faculdade, que eu confio na faculdade. Para um cara querer me dizer que uma prova, uma avaliação prática que avalia de fato se a pessoa sabe, não vale nada e a pessoa passar no concurso, ou um decoreba, ou um chat GPT é o que sabe, um cara dizer que um chat GPT sabe mais do que a pessoa que fez o chat GPT. E pior, a pessoa é tão pequena, a maioria das pessoas não aceita que uma pessoa seja capaz de fazer o que ela não faz. Então, se ela não é capaz de criar um chat GPT, um processador, ninguém é mais. São pessoas, pô, tão superficiais e falam tanto e me acusam tanto, acusam a pessoa de superficialidade, de presunção e arrogância, que ela não sabe que tem transistor dentro de um processador, vários transistores. Só tem transistor ali, na verdade, não tem outra coisa. Organizado logicamente para exercer uma função específica. Funções específicas.
E ele vê processadores, ela vê processadores com aparência diferente e pensa que são diferentes. E como ela vê um microchipzinho lá, que não sabe, não entende, ela pensa que o que faz é a placa. Aí você pergunta, o capacitor fez o que para esse jogo funcionar? O transistor dali, a bobina, o conector. Já começa a ficar com raiva porque você tá botando em xeque aquilo que ela que faz na mente dela ela se endeusar. Então, para ela, os processadores são diferentes, são chips inúteis, porque tem aparência diferente. Ele não sabe como é por dentro. Ele vê um chip com um desenho diferente, um metal diferente em cima para dissipar calor e tal. Não é, bro. Os processadores possuem, sua natureza segue a mesma regra, os mesmos princípios, a diferença é a finalidade ali, que varia pouca coisa ali. E a pessoa que quer lhe corrigir, que quer dissuadir de você. Lembrando, não estou querendo criar um problema, estou tentando ajudar quem pode ser ajudado. Meu público é pequeno, espero ajudar alguém. Mas a questão também não é só isso não. As coisas, pô. E esse tipo de pensamento você vai se acostumando, se viciando e aplicando em tudo na vida e você acaba virando uma coisa que você não gostaria de ser, se você tivesse a capacidade de aceitar que se tornou. E se você não tivesse se tornado, você jamais optaria a ser aquilo ali. Mas no ponto que chega de nível crônico agudo, ela não aceita, ela botou na cabeça que na verdade ela passou a vida se tornando cada vez melhor. E não aceita, né? Como eu falei, você faz perguntas simples e básicas e a pessoa não sabe. Eu lembro que eu estudei muito cálculo, que eu queria contribuir com cálculo. Eu pesquisei muito didática e usei muita matemática, né, e o próprio cálculo para trabalhar a didática, identificar os defeitos, os erros que estavam acontecendo de errado, como para resolver essa questão, porque tem uns perfis diferentes de cientistas, identificar o que estava acontecendo de errado. E, e eu lembro que às vezes eu me batia com pessoas no corredor que falavam que tiraram. Eu repeti cálculo várias vezes. Chegou um ponto que eu consegui saber tanto que eu contribuí. As pessoas não têm capacidade de perderem. Elas não conseguem. O narcisismo é muito grande. Elas querem tirarem nota alta e passarem, terem canudo sem saberem, simplesmente para ostentar aquilo ali. E para si, para os outros. E eu lembro que eu me bati com muita gente que disse que sabia cálculo, que tirou 10, muita gente desfazendo de mim. E aí eu, na ilusão, né, na fantasia, já tinha uma certa profundidade ali. Aí eu fazia uma pergunta super trivial sobre o cálculo um, né? Ou o cálculo 2, umas perguntas bem triviais. Pô, mas isso e aquilo, pai e tal. E a pessoa não sabia nem que você estava falando de algo profundo do cálculo. Eu não estava nem indagando o ponto da pesquisa que eu estava, né? Porque pesquisa sempre é única, pesquisa sempre só uma pessoa faz. A pesquisa é criada por uma pessoa só. Ela trabalha uma pessoa só. Porque uma coisa é uma pessoa criar pesquisas e distribuir para as pessoas darem continuidade. Essas pessoas não criaram a pesquisa. Elas já pegaram o norte, uma linha ali e trabalharam. Agora, criar a pesquisa, só uma pessoa cria. Aquela pesquisa ali. E normalmente só uma pessoa consegue fazer. Porque você não consegue compartilhar a mente, né? Pra você. Não, deixa eu compartilhar aqui a mente com 2, 3, 10 pessoas para pesquisar cálculo. Isso não existe. Você pode trabalhar em conjunto ali e tal, mas tem que ter um início, tem que ter um princípio ali. E a depender, só uma pessoa faz. Então é bem complicado isso aí. Eu lembro que eu fiz perguntas bem triviais de cálculos. Teve muitos casos de outras coisas assim. Eu lembro que eu fiz a pergunta de cálculo para algumas pessoas. A pessoa, eu percebi que a pessoa não sabia nem do que eu estava falando. Porque você vê a pessoa falando que tirou 10, né? Que se passou, que fez aconteceu. Aí você faz uma pergunta trivial, a pessoa não sabe. Você desvia o assunto, vai embora e tal, e acabou. Muitas vezes uma pessoa, uma mulher, um cara que você não quer nem conversar. E a pessoa também não gosta de você, né? Então é melhor dar continuidade nisso aí. Então eu peço que reflitam sobre isso aí. Sobre o que você pensa que você sabe. Se você pensa que um corpo é algo simples e fácil de entender, não é.
Se você não entende o mecanismo funcionando como um todo, com uma sinergia, mente-corpo no geral, mente-corpo, o corpo em si, a mente e os dois juntos, você não sabe. No máximo você é um técnico, um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, o que for. Não passa disso. Você não sabe do que está rolando. Você aprende técnicas para resolver problemas e tem a humildade para entender que você não passa disso. Que aí talvez você suba um degrau a mais, mas enquanto você estiver pensando que sabe, sem saber, você não sairá do lugar. Isso vale para educação física. A educação física é uma ciência complicada porque você tem que ter um domínio muito grande sobre mente e corpo para você aplicar naquele cliente, naquele paciente, o que tem que ser aplicado para gerar um resultado e você acompanhar e você modelar aquilo ali dinamicamente. Como a própria fisioterapia. Fisioterapia e educação física são extremamente complicadas. Para você saber mesmo, é difícil. Pra cara. Não que não é uma ciência fácil, mas das ciências aplicadas, principalmente biológica. Tirando, biologia não é ciência aplicada, não. É ciência pura. Então, descarte isso aí. A medicina, a fisioterapia são derivados da biologia. Toda ciência aplicada é derivada de alguma ciência pura. Ou pelo menos uma. Então, a educação física e a fisioterapia são muito mais complicados que uma farmácia, que uma enfermagem. Porque seu domínio de mente e corpo, de entender esse processo de resultado, é muito mais complicado. É extremo. Quando você estuda a ciência que você sempre vê que é mecânico, que é fácil, que você acompanha. Você sempre vê um carro, a engenharia mecânica fica mais fácil. Você sempre vê uma estrutura, as engenharias de estruturas são mais fáceis. Quando você trabalha com medicina e tal, você sempre vê aquilo ali. Você tem uma certa facilidade. Mas quando você trabalha com a ciência pura e quase sempre ou sempre imaterial, você tem que ter um nível intelectual, um sacrifício muito maior. E mesmo a ciência aplicada como educação física e fisioterapia, você está trabalhando com uma coisa que você basicamente você não vê, né? Você projeta um resultado. Já entra um pouco no processo da parte invisível do processo. Que acontece na mente e você tem que ter uma sensibilidade, uma visão ali. É difícil. Mas quando você entra numa ciência como matemática, que não tem coisa física, não é física, matemática, a física em si, a ciência da computação, você está trabalhando com uma coisa que de outro universo, né? É completamente diferente, é muito mais complexo. E a própria biologia em si, ela já é complicada, é uma ciência pura aplicada. A pedagogia é complicada quando de fato levada a sério. Então, quando você trata de uma ciência pura, é complicado demais, brother. A ciência pura é muito complicado. Muito complicado. Então eu peço que vocês reflitam sobre isso aí. Eu peço desculpa pela demora, a questão aí. Espero ter ajudado. E espero ser bem interpretado pelas pessoas corretas. As pessoas ruins sempre interpretam como querem, né? Meu foco não é esse aí, até porque eu não sou famoso, então não vejo motivo de tanto problema que eu já tive. Então reflitam sobre isso aí, né? Porque parece que eu não concluí, né? Na questão da arte marcial também, eu esqueci de falar umas coisinhas. Eu vi muito professor e professora falando assim: não use o que você aprender aqui. Aí eu, pô, assim, então não é uma arte marcial? O que significa marcial guerra, né? Ou não é uma arte sobre a guerra? A gente vive num mundo que tem guerra em todo lugar. Dentro de casa, fora de casa, tráfico, assalto e tudo mais. A gente vive dentro de uma guerra. Assim, eu aprendo algo que pode me ajudar a me salvar ou salvar alguém que eu goste e não é pra usar. E essa pessoa que decide por mim, o conhecimento tá em mim, pertence a mim. Eu sofri pra ter aquilo ali. E ele pensa ou ela pensa que tem o direito e o poder de determinar o que eu faço ou não faço com o meu conhecimento. É esse tipo de pessoa que você tá tomando aula na academia. Você não pode nem se defender, nem defender a pessoa que você ama, tendo a possibilidade de acontecer isso aí. Porque tem situação que não tem possibilidade. E tem situação que não tem a possibilidade, mas você tem que fazer. Porque você sabe que aquele tiro, aquela facada acontecerá. Então o que é que você prefere? Tomar a facada ou tiro, ou a pessoa que você gosta, tomar a facada e o tiro. E você não ter feito, podendo ter feito algo, ou não ter feito algo. Porque quando é o caso que você não tem como agir, e você não age e dá certo é uma coisa, mas são três casos normalmente. É o caso que você não deve agir porque não tem como agir, e dá certo você não agir.
Tem um caso que você pode agir e deve agir e dá certo. Tem uma chance de dar errado. E tem um caso que o crime acontecerá. Então a escolha é sua. Deixa acontecer de qualquer jeito, de forma muito fácil, com a possibilidade muito maior de ser fatal. Ou você tem como agir e pelo menos alguém se dá bem naquilo ali, no caso salvar alguém. Existem casos, as pessoas simplificam coisas que não são simples, elas pensam que para tudo tem uma possibilidade e tal assim. E tem a justificativa de que eu tenho academia há não sei quantos anos, e que eu sou formado não sei o que eu sou famoso no Instagram, no YouTube. São falácias, brother. Quem sabe, faz na hora, fala, prova. Entendeu? Então, cuidado com as pessoas, esse tipo de coisa. Né? A educação física e arte marcial, se você não está se desenvolvendo intelectualmente, está decorando o movimento, está servindo para nada. Se você está numa academia que está querendo lhe controlar, mandar, dizer o que você pode fazer, o que você não pode fazer com o seu conhecimento, também tem uma coisa errada. Né? Se está uma academia dizendo que você consegue se defender de pessoas que estão dando tiro em você, por aí vai. Não estou dizendo que não tem gente que não consegue fazer coisas extraordinárias. Tem. Eu já vi. Eu não posso negar, eu serei mentiroso. Sei que tem gente que consegue lidar com uma pessoa com faca, com arma de fogo, em muitos casos de uma forma assim impressionante. Impressionante. Não é só esses charlatões de internet não, são pessoas assim que você chega a duvidar que tá vendo aquilo ali. Mas é um caso dentre, é uma pessoa em milhões, né? E é o tipo de coisa que não consegue, você só aprende quem tem vocação forte para aquilo ali, ele sacrifica muito para chegar àquele nível ali. E ele sabe os casos que são possíveis. Ele não dá uma receita de bolo para você sair aplicando de qualquer jeito, ou não lhe explica, não lhe diz possibilidade, o perfil das coisas, do criminoso. O cara sabe, entendeu? E ele sabe até onde você pode ir, até onde ele pode ir, as coisas ali. Observe que tem uma estrutura ali de vocação, de dom, de habilidade, de conhecimento que muitos, a maioria não tem, né? Então, tire de sua mente essas coisas que está muito fácil, engessada assim, rígida e tal. Computação praticamente é um organismo vivo que trabalha, lida de uma forma muito complexa lá. Muito menos complexa que um corpo que você pensa que é mais fácil, mais simples e você também não sabe, se você não sabe isso aí. Recomendo você refletir porque você está indo num caminho errado e que você pensa que tá legal e não tá lhe fazendo bem nem as pessoas que estão próximas a você. Entendeu? Eu tô desligando aqui o vídeo para ver se refletirei para ver se eu esqueci algo ou não. Qualquer coisa eu completo outro vídeo depois. Agradeço.